Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola bíblica de hoje. E o nosso tema é de suma importância para o momento, não é? O nosso tema hoje é um chamado à perseverança. Perseverança, é importante esse tema. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versos 19 ao 39. Amém, queridos? Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco já, os que vão entrar depois, através dos grupos. Nós aqui estamos para meditar na palavra de Deus, e vamos ver o que nos proporcionou Cristo, né? Abrindo a porta para a adoração. Hoje você tem acesso a Deus de onde estiver, porque Jesus abriu esse caminho para nós. A adoração no Antigo Testamento ela era feita através de sacrifícios. Nós temos lá o caso de Caim e Abel, que vieram adorar a Deus, trouxeram as suas ofertas. Abel teve a sua oferta recebida, não é? E a Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, porque as suas obras eram boas e as de Caim más, não é? Então a adoração também tem que estar com o corpo,
com a vida no altar de Deus, para ele receber a tua adoração. Hoje vamos falar sobre este assunto, é muito importante. Vamos estar, já estou dando boas-vindas, aí está o pastor Wesley, nosso companheiro, também nossa irmã Maria Prado, a paz do Senhor, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor sobre você, o nosso caderno de oração também, com muitos pedidos que lá estão, mas o nosso Deus é poderoso, né? Continuar orando pelo nosso irmão Raimundo Nonato, quero pedir oração também pela minha bisneta Mariana, está com um probleminha de garganta, mas Jesus é bom, amém? Vamos falar com o Pai Celeste. Quero te agradecer a noite de paz que nos concedeste, Senhor, que estamos para esta escola, abençoa-nos na transmissão, capacita este pequeno servo para transmiti-la com a tua graça, Pai. Abençoe todos que estão comigo, já chegaram, outros que estarão entrando, outros que assistirão através dos grupos. Quero entregar todos nas tuas mãos, pedindo, Senhor, que todos sejamos capacitados, tanto pequeno servo para transmitir como teu povo para receber a tua palavra. Também eu quero orar pelo nosso Raimundo Nonato, teu servo, que está à espera de um milagre ali no hospital, Pai. Mas sabemos que tu és um Deus de milagres, por isso eu oro pelo teu servo, entrego nas tuas mãos. Também pela bisneta Mariana, que está com um probleminha de garganta, Pai, põe a tua mão, abençoa essa criança, com todos os pedidos que estão no nosso caderno de oração. Eu te apresento agora e peço a tua intervenção por misericórdia, Pai. Abençoe todos que estão comigo, todos que hão de entrar, e se algum pedido for colocado, eu já quero antecipadamente entregar nas tuas mãos, rogando a tua intervenção, a tua cura, por tua misericórdia e graça. Abençoa essa escola e que em tudo o teu povo seja edificado e abençoado, Pai. Eu oro assim por todos, lembrando da nossa nação brasileira, dos poderes constituídos que governam esta nação, pela tua igreja, ó Pai, que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoe que o teu povo possa cumprir esta missão na tua presença e assim te glorificar. Eu oro assim, entregando em tuas mãos, Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, abra o seu cantor cristão no 545 e vamos agora adorar o Senhor. E 545 do cantor cristão. Olha, cantemos. Vamos, jovens alunos da escola, a palavra de Deus estudar, boas novas, reinos de Cristo, e favores reais alcançar. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas da vida aprendemos, na bendita palavra de Deus. Os jovens alunos da escola, pois seremos louvar ao Senhor, seus conselhos ouvir com respeito, que se ensinam ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem na escola comigo, ouvir boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Ó Jesus, ser presente na escola, ensinando o santo poder, e que sempre
Amém, amados? Então a nossa escola já está iniciada, né? E vamos meditar agora no texto sagrado que vai nos dar base para o nosso estudo. Celi Moura, bem-vinda, Deus abençoe. Abra sua Bíblia aí, do capítulo 10 de Hebreus, nós vamos ler do 19 ao 39, que diz: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate e aflições. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aí está, queridos, o texto básico da nossa aula de hoje, que com certeza vai estar abençoando a sua vida, não é? Essa meditação. Amém, queridos? E nós estamos já com a nossa meditação. Quero dar boa-vinda a você que já chegou. Se eu não citei o teu nome, não é? Daí o diácono Dilson Fernandes dos Anjos, sempre presente. Bem-vindo, querido. E vocês todos que estão comigo nesta aula. Vamos ver a importância que Deus abriu para nós, para a adoração. Hoje você tem acesso a Deus, não é? Através de Jesus Cristo, pelo caminho que Ele nos abriu. Isso é, a sua carne, né? Mas vamos estar entrando no nosso tema, uma chamada, não é? A perseverança, é perseverar, não é? Eu diria até que se houvesse uma sala de audiência com o nosso Deus, a porta estaria sempre aberta. O texto de Hebreus 10, 19 a 39, que servirá de base para esse estudo, contém uma mensagem importante para o crente de hoje. Às vezes a gente não valoriza
o que Deus nos deu através de Jesus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, para alguém chegar-se a Deus, tinha que ter um animal, tinha que procurar um intermediário, tinha que procurar um sacerdote para intermediar a sua petição ou o seu perdão pela falta. Hoje você entra na presença de Deus no lugar que você estiver, não é? E não esquecendo que buscar a Deus tem que ser como está em Jeremias 29, no versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas ele está aberto, pronto, sua porta está aberta para te atender na sua necessidade, sua e daquele que vai com sinceridade buscar a sua ajuda. Vamos lá, é um convite para que nos aproximemos de Deus pelo novo caminho. Quem é o caminho que nos leva a Deus? Jesus, sempre pronto a nos ouvir. Nenhum adorador da velha aliança teria tido a ousadia suficiente para tentar entrar no lugar santíssimo, no tabernáculo. Ele não podia entrar. Até mesmo o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, né? Veja bem, a grossa cortina que separava o lugar santo do Santíssimo era uma barreira entre o povo e Deus. Somente a morte de Cristo poderia rasgar essa cortina, como está registrado lá em Marcos, capítulo 15, 38. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e preparou o caminho para o santuário celestial, onde Deus habita. Hoje você entra na presença de Deus em nome de Jesus, e Deus a ver, não é que você vai em nome do Filho dele, aquele que deu a vida por nós, está pronto a nos atender e pode socorrer todos nós. Amém, queridos? Quando a carne de Jesus foi rasgada na cruz e sua vida sacrificada, Deus rasgou a cortina do templo. Isso simbolizava um novo e vivo caminho, agora preparado para todos os que creem. Tem que ser com fé, como está lá no Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, né? Que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Júlio Domingo de França, um abraço, querido. Então hoje você entra na presença de Deus, você adora o Senhor, Ele está com os ouvidos abertos, pronto para te ouvir e te atender. Às vezes até assuntos de detalhes, problema seu particular, mas você vai na presença de Deus porque o acesso está aberto para você. Amém? Então está aí, chamada à perseverança, né? Vamos lá. Assim, meus irmãos, devido ao sangue de Jesus, podemos entrar com ousadia no lugar santíssimo. Este é o caminho novo e cheio de vida que Cristo nos abriu ao rasgar o véu de separação por meio de sua morte. Tantas coisas gloriosas estavam acontecendo naquele dia em que Jesus foi crucificado, mas os sacerdotes, os religiosos não atentaram para essa grande glória que é para nós, né? Márcia Cristina, querida, Deus abençoe, bem-vinda. E visto que temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um coração verdadeiro, na certeza confiante da fé, tendo as nossas consciências purificadas e o nosso corpo lavado com água pura. Mantenhamos firmemente a nossa esperança, porque Deus é fiel e nada falhará ao que promete. Procuremos desenvolver, agora aqui é um conselho, entre nós o amor fraternal, estimulemos-nos a fazer o bem. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, não é como muitos fazem, pelo contrário, né? Aqui vai exatamente o conselho que a palavra de Deus nos dá, né? Mas que viemos aproximar-se do Senhor no momento, não é, que a sua segunda vinda se aproxima, que os sinais da vinda do Senhor estão quase que batendo, sempre vindo, as coisas estão acontecendo e é Jesus mostrando: eu estou voltando para buscar a minha igreja. Agora um alerta para todos.
não é? Isso aqui é um alerta para todos, né? Está lá no verso 26. Se depois de ter tido pleno conhecimento daquilo que é a verdade, continuarmos deliberadamente a pecar, não haverá nenhum sacrifício que possa cobrir esses pecados. Porque Deus já nos perdoou. Você agora é uma nova criatura, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então você agora é uma nova criatura, né? Alguém que desobedecesse a lei de Moisés era morto sem apelo, apenas na base do testemunho de 2 ou 3 pessoas, se alguém quebrasse a lei de Moisés. Portanto, imagine de quanto maior castigo não será considerado merecedor aquele que desprezar o Filho de Deus e considerar profano o sangue que ele derramou, com o qual ficou confirmada a nova aliança e ofendeu o Espírito da graça. Porque você dá as costas para Jesus, depois que foi liberto, você recebeu o Espírito Santo, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus abre o nosso entendimento, porque nós vivíamos na escuridão, não é? Que a palavra hebraica para ignorância é trevas, e andávamos nas trevas mesmo. Mas Jesus iluminou, abriu os nossos olhos, não é? O capítulo 4 de 2 Coríntios diz: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Então o que acontece? A palavra vem, nos ilumina, o Espírito Santo trabalha em nós. Depois você vai dar as costas para tudo isso que você recebeu. Então sabemos, né? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu hei de exercê-la. E logo a seguir o Senhor julgará o seu povo. E completa: terrível coisa é ficar sobre o castigo do Deus vivo. Lembre-se daqueles primeiros tempos, depois de terem sido iluminados, em que tiveram de suportar o sofrimento de grandes combates. Por vezes foram expostos ao escárnio e ao sofrimento. Outras vezes, vocês que apoiaram os outros padeceram as mesmas coisas. Padeceram igualmente com aqueles que foram lançados na prisão e aceitaram com alegria que vos fosse tirados o que possuía, espoliar, tirar os bens de muitos deles, sabendo que riquezas bem melhores e permanentes vos esperam no céu, onde temos o nosso tesouro, né? Não deixe, pois, enfraquecer a vossa confiança no Senhor. Ela será abundantemente recompensada. É preciso continuar com perseverança a fazer a vontade de Deus, se quiserem depois alcançar o que Ele vos prometeu. Então está escrito: ainda por um pouco e aquele que há de vir virá, e não demorará. Agora completa: o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam, não é? E são destruídos, mas daqueles cuja fé assegura a nossa salvação. Então, vivemos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então é isso que a palavra de Deus está nos alertando, né? E o livro de Hebreus foi escrito exatamente para alertar aqueles crentes que tinham abandonado o judaísmo, que estava a serviço do Senhor, mas eles estavam agora sendo seduzidos a voltarem para o judaísmo. Se eles largassem o Senhor, não haveria outra chance para eles. Amém, querido? Nós vamos agora aproveitar aqui um comentário de um grande obreiro de Deus, que é o Charles Spurgeon. Ele fala sobre Hebreus 10, 19 a 39. O lugar do cristão é o de acesso concebível mais próximo a Deus. Nós temos um caminho, né? O mais sagrado é o Santo dos Santos, que parte mais íntima do tabernáculo para alcançar o que o sumo sacerdote tinha que passar pelo tribunal exterior, e através do tribunal do sacerdote, depois através do belo véu que escondia a misericórdia. Como é que esses homens entravam na presença de Deus? Tinha que se preparar, tinha que se aspergir sangue para que ele mesmo purificasse os seus pecados. Entretanto, Jesus, o que ele fez?
Nós, portanto, temos hoje, eu e você, ousadia e liberdade dessa maneira para entrar no santo pelo sangue de Jesus, onde o próprio sumo sacerdote só poderia uma vez no ano. Podemos ir em todos os momentos, qualquer momento que você precise, a porta está aberta para você entrar e conversar com Deus. O véu não foi apenas levantado por um tempo e depois caiu novamente, não. Ele é enrolado e pronto para uso no futuro. Ele foi destruído, não temos, ele foi rasgado, foi tirado. Nós não temos mais nenhum impedimento de ter acesso a Deus. Desde que Jesus morreu, não há separação entre o crente e o seu Deus, exceto por meio de tal véu, já que a nossa incredulidade básica pode agrupar. O que impede de você ser atendido por Deus? A incredulidade. Mas para você manter a sua fé genuína, forte, é você estar na presença de Deus. Não é isso? O jeito carmesim do sangue de Cristo está aberto a todos os crentes. Portanto, vamos nos aproximar com um coração verdadeiro, em plena certeza de fé. Temos nosso coração purificado de uma consciência maligna e o nosso corpo lavado com água pura. Não é isso? Então, quando você recebe a palavra, aí a necessidade de estarmos sempre meditando, estudando, cultuando ao Senhor também, não é? Como está lá em Êxodo, no capítulo 19, 5 a 6, que diz: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. O povo tinha promessa, era a promessa de que era um povo escolhido. E hoje isso cabe a nós, como está lá em 1 de Pedro, do capítulo 2, 9, 10. Olha o que ele diz, porque aquela promessa feita à nação de Israel agora está com a igreja, está conosco, queridos. Olha aqui. Vocês, porém, são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas vocês agora receberam a misericórdia. Veja que a igreja, ela acolhe a todos que creem. Por isso que o ministério da igreja, ele é internacional. Ele não está preso à nação judia ou essa ou outra nação. Aquele que crê faz parte deste corpo, faz parte desta igreja, está de posse dessa promessa também. Lá em Hebreus 10, 23, vamos segurar rapidamente a profissão da nossa fé sem vacilar. Não só segurá-lo, mas segure rapidamente, sem vacilar, para ele, porque ele é fiel e prometeu. Deus não nos dá causa de vacilação, pois ele nunca vacila. Se ele fosse um Deus infiel, poderíamos naturalmente ser uma pessoa incrédula, mas ele é fiel no que prometeu. O Senhor nunca nos deixa sem resposta, sem socorro, sem ajuda. Quem está falando para vocês é um homem que serve a Deus há 61 anos. E digo mais, não é, no pastorado, já 51 anos de pastorado, tenho visto Deus, esse Deus da Bíblia. Tem hora que eu digo assim, meu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos apóstolos, aquele que tirou o povo do Egito, aquele que esteve com os apóstolos, aquele que esteve aqui pessoalmente, é o mesmo Deus que está conosco hoje. Não é isso? Então, como está em Hebreus 10, 24, nós vamos considerar um ao outro para provocar amor e boas obras. Não é? O escritor continua, eu tenho medo de que alguns que considerem um ao outro para provocar um espírito bastante diferente disso, que quem assiste a descobrir um ponto de concurso onde uma ferida será mais sentida. Eles observam a fraqueza da constituição de um irmão e depois jogam sobre isso ou fazem gestos sobre isso.
tudo isso é mal. Então vamos evitá-lo. Deixe-nos procurar os bons pontos de nossos irmãos e considerá-los, que podemos depois sermos os meios de orientá-los para aqueles funcionamentos peculiares para os quais são melhor adaptados. Às vezes nós olhamos os defeitos dos irmãos e queremos que aquilo seja comentado. Querido, se você vê uma fraqueza no teu irmão, ajude ele, não é? Porque, olhe bem, quem é que não comete falhas e fraquezas? Eu sou um homem coberto de falhas e fraquezas, mas se as pessoas forem me julgar pelas minhas falhas e fraquezas, ou Deus mesmo, nenhum de nós fica de pé diante do Senhor, não é? Então prova-se ao amor e às boas obras. Eu não sei como podemos fazer isso melhor do que ser muito amoroso e muito cheio de boas obras. Nós mesmos, pois outros serão receptíveis. De dizer, se essas pessoas forem ajudadas pela graça de Deus a amar como essa e ao trabalho assim, por que não devemos fazer o mesmo? É amar. A Bíblia diz claramente, suportai-vos uns aos outros em amor, né? Um bom exemplo é muitas vezes melhor que um preceito muito adequado. Aí nós vamos lá para o Hebreus 10, 25, né? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima aquele dia. Porque é na casa de Deus e reunindo que nós temos comunhão uns com os outros. Mas para tanto precisamos estar preparados para suportar a fraqueza de uma, fraqueza de outra. Depois nós nos reunimos para adorar a Deus, né? Para ficar olhando o defeito uns dos outros, né? A igreja é o rebanho de Deus na terra, em todos os tempos. O bom pastor deseja que no seu imenso bando de fiéis espalhados por todo o mundo, nenhuma ovelha esteja sozinha ou afastada do grupo. Infelizmente, há onde, né, os desagrejados têm crescido e alcançado muitos que tiveram alguma decepção ou dificuldade da igreja. Precisamos tomar muito cuidado, irmãos. Às vezes as pessoas veem uma falha aqui, uma falha ali, e faz daquilo, né, como se fosse uma arma para combater. E as falhas, nós não devemos usá-las para nos afastar. Eu já tive problema porque eu olhei falha de alguém e me afastei. Mas, querido, depois eu vi que a falha estava em mim, não é? Que a Bíblia manda, suportai-vos uns aos outros em amor, nada deve nos separar, mas estar vinculada a uma igreja local é fundamental para que você possa, como filho de Deus, encorajar e ser encorajado, amar e servir o Senhor e ser amado. Então é muito importante, porque a igreja ela é uma família. Nós estamos nos preparando para morar com o Senhor na glória. O versículo de hoje é totalmente claro a este respeito. Não devemos deixar de nos reunir na igreja como alguns fazem. Hoje eu não vou porque não tem nada que possa ou deva impedir você de estar na casa de Deus. É na escola estudando, na escola bíblica, é no culto de doutrina aprendendo, porque nós vamos enchendo, nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. E é na casa de Deus que nós vamos conseguir essa vitória. Amém? Não há outra maneira de ser rebanho sem estar unidos uns aos outros. Eu gosto muito do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Claro que para estarmos convivendo uns com os outros, sempre vai ter um quê e um porquê, mas nós temos que aprender com Jesus. Imagine se Jesus fosse tratar como às vezes você quer tratar o teu próximo. A unidade no corpo de Cristo faz parte dos planos de Deus para a sua igreja aqui na terra. Por isso, você é ovelha, ou seja, um crente é na palavra de Deus e que já nasceu de novo e que deseja crescer na fé e no amor e no conhecimento de Deus. Você precisa urgentemente juntar-se ao povo de Deus. Não há nada mais gostoso que estarmos. Nós temos aqui na nossa sede, nas nossas igrejas e congregações,
Os nossos cultos dominicais, lá está, é à tarde, é o momento de confraternizar, tomar um cafezinho junto, conversar um pouco, não é? Os jovens também juntos ali. É uma família de Deus. O dia do Senhor, é muito importante que separemos o dia do Senhor e vamos cedo para a casa de Deus. Tem pessoas que gostam de chegar só no culto da noite, né? Juntar-se hoje mesmo ao rebanho de Deus, se ainda não faz parte de nenhuma igreja. Ore e peça ao Senhor para que te possa mostrar e conduzir a uma igreja evangélica idônea, fiel às Escrituras. Antigamente a gente procura uma igreja mais próxima da sua casa, mas hoje o conselho é: procure uma igreja mais próxima das Escrituras, porque não adianta ser próximo de casa e fora das Escrituras. Você precisa ser atuante na igreja, acompanhar simplesmente mensagens ou pregadores pela internet não te torna parte da igreja. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Muito bom aquela união. Eu faço trabalhos por lives, temos feito, e Deus aprova isso, não há dúvida, mas isso é para aqueles que estão com dificuldade, né, de estar congregando. Cecília, um abraço, querida, Deus abençoe, bem-vinda. Mas é bom nós cultuar, vai. Cecília Lima, Rafael Jambeiro, que igreja linda, né? Tive o privilégio de ser cooperador lá uns dias e ainda vou ser mais, né? Vale a pena estar em família, mas ainda não somos perfeitos. Lembra-se que em todas as igrejas locais poderemos ter problemas ou desconforto. Somos humanos e carentes da misericórdia de Jesus. Busque a ajuda de Deus para manter a sua fé sólida na sua palavra, na palavra de Deus, apesar das dificuldades. Se você se desviou do rebanho, vamos lá. Primeiro, se andou errante neste mundão, mas sente falta do bom pastor, hoje é dia de voltar ao aprisco das ovelhas. Você está afastado, você não tem congregado, eu não tenho tempo. Cuidado, hein? Cuidado. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E agora pense em tudo que você precisa. E a promessa é: as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque sofreu decepção na igreja? Perdoe e volte. Lembre-se que as igrejas são compostas por pessoas falhas, como eu e você, que estão sendo aperfeiçoados por Jesus. Por algum motivo grave, o seu passado, se acha que não consegue congregar junto a esse grupo específico, ore e busque com o auxílio de Deus uma outra igreja onde possa estar em paz com os irmãos, possa criar raízes e frutos. Porque se você não se dá bem aqui, você busque, porque Deus tem um lugar para você congregar. Você não pode ficar desagrejado, porque aqui, quem diga: eu não preciso de igreja, eu não sou de igreja, eu só tenho Jesus. É impossível você ter Jesus sem ter a igreja de Jesus. Porque quem criou a igreja não foi uma mente, não foi um arquiteto humano. Ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é um plano de Deus para cuidar de você. Então é muito importante que você se lembre disso. Se já faz parte de um rebanho de Deus, vamos lá. Seja uma ovelha grata e atuante. Busque ser mais frequente, pontual e se envolva com os outros irmãos, encorajando-os na fé, no amor de Cristo. Lembra-se, a ovelha sozinha torna-se alvo fácil de predadores. Há muitos predadores. Juscelia, Pai do Senhor, bem-vinda. Não é possível, é como uma brasa. Diz que se você tirar uma brasa do fogo, botar ela à parte, ela vai se apagar. Mas se você botar ela no meio das outras brasas, ela vai continuar bem acesa, né? Procure sempre conhecer mais a Deus e se fortalecer através da leitura, pregação e estudo da Bíblia, juntamente com os outros irmãos. Precisamos uns dos outros. Jesus fez isso. Amém? Se você conhece alguém que está afastado da congregação, procure-o. Ore, incentive essa pessoa a voltar para a comunhão da casa do Pai. Não é isso? Porque é muito importante nós estarmos
juntos na casa de Deus, adorando, cultuando, que coisa linda, né? Nós temos uma escola, quanta coisa aprendemos na escola, depois vem o culto. Hoje, na nossa sede, é o culto da União Feminina, ela já tem um pregador, o trabalho está todo, mas a gente tem prazer de estar lá. Então o pastor não precisa ir hoje, porque a irmã tem hoje, não, o pastor tem que estar lá. Aliás, os pastores, nós somos 3 pastores na sede, pastor Gênesis, pastor Reinaldo, pastor Marcos, e um corpo de obreiros e obreiras lá. Vamos lá adorar juntos, não é isso? Vamos lá, Hebreus 10, 26. Se continuarmos a pecar, olha só, deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui o nosso autor descreve alguém que continua em pecado habitualmente depois de receber o conhecimento da verdade. Esta última expressão significa não mais que eles ouviram e entenderam o Evangelho e deram assentimento ou concordância mental a ele. Tragicamente, muitas pessoas ouvem as boas novas e comprometem-se em moldar suas vidas pela ética de Jesus de acordo com os padrões de vida de uma igreja local, sem nunca experimentarem a regeneração e colocarem sua confiança pessoal em Cristo para a salvação. Você precisa de saber, quando o Salmo 119, 105 desse livro diz para nós: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu necessito de conhecer. A Bíblia se faz nova a cada dia. Eu leio textos há 60 anos. Sempre que os leio, encontro alguma coisa nova. Porque a palavra de Deus se renova a cada manhã e você assim vai crescendo e aprendendo mais do Senhor. Comentando ainda, então elas voltam as costas ao que ouviram e entenderam, e aberta e desafiadoramente repudia aquilo como falso. Então é preciso muito cuidado, não é? Porque, querido, Jesus veio à tua vida, você teve um encontro com o Senhor, você tem que amar a palavra. É como está lá no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Você tem que ter essa sede de Deus, esse interesse. Porque se você entra na casa de Deus com sede de ouvir a palavra de Deus, de receber a palavra de Deus, ela vem como um lenitivo para a sua vida. Nós temos aqui, em 2 de Pedro 2, 20 a 22, eu passo a ler. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas, enredados e por elas dominados, então o seu pior é o estado do que do princípio. Não é? 21. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. 22. Confirma-se neles o que é verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Porque se você foi liberto, o Senhor te libertou, o Senhor tirou, não dê as costas para tudo que você recebeu de Deus. Pelo contrário, Jorge Almeida, bem-vindo, querida, paz do Senhor, não é? Aproveite a palavra, deixe ela entrar, porque a palavra de Deus vai nos transformando, nós vamos amadurecendo, porque nós precisamos não só conhecer a Bíblia, praticar a Bíblia e ajudar outros também. Mas a frase problemática nessa passagem está no verso 29, onde é falado sobre aquele que profanou o sangue da aliança pelo qual foi santificado. O argumento inteiro do autor tem sido enfatizar que Jesus preencheu todos os requisitos de um sumo sacerdote, não é? Há uma analogia entre as ordenanças araônicas e o sacrifício de Cristo. Também é razoável sugerir que, como Arão foi consagrado pelo sangue do sacrifício, ao Êxodo 29, então Jesus foi consagrado como sumo sacerdote por meio da oferta do seu próprio sangue. Não é? Como diz Gruden, outros sustentam que a palavra santificado não precisa se referir à purificação moral interna que vem com a salvação, porque o termo tem uma definição maior do que isso. Tanto
em Hebreus quanto no Novo Testamento em geral. Gruden aponta lá em Hebreus 9:13 como um exemplo onde a palavra refere-se a tornar alguém cerimonialmente limpo, mas não necessariamente de forma espiritual ou salvificamente limpo. O autor de Hebreus sabe que alguns podem cair mesmo que eles reúnam-se com a congregação dos crentes e então participe deste grande privilégio de vir à presença de Deus. Assim ele diz: não negligenciando congregar-se como é hábito de alguns, mas encorajando um ao outro. É o 10:25 de novo, não deixando de congregar. A razão para encorajar uns aos outros é a advertência que está no 26. Porque se pecarmos deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, então não há sacrifício que possa nos trazer de volta, não é? Um contexto como esse é apropriado entender que profanou o sangue da aliança com que foi santificado, como que foi lhe dado o privilégio de vir perante Deus com a congregação do povo de Deus. Nesse sentido, o sangue de Cristo abriu um novo caminho de acesso a Deus para a congregação. Porque se você está na casa de Deus, você está sendo abençoado pela palavra de Deus, os hinos, os testemunhos, e ali você vai se renovando e você vai se aproximando mais de Deus. A necessidade de congregar, queridos, ela não pode ser desprezada. Alguém que experimentou este privilégio e oportunidade maravilhosa, somente para depois repudiar a pessoa e obra de Cristo, por meio de quem isso foi possível, só pode esperar um julgamento. Porque você desprezar tudo que você recebeu, tudo que você presenciou, que você vivenciou, você provou, mas você não pode simplesmente provar, você tem que deixar que essa obra transformadora transforme a sua vida, né? Para que você então vai chegando à estatura de Cristo. Consistente assim com isso, o nosso autor então continua a distinguir entre dois grupos, está no 10:39. Existe de um lado aqueles que não têm a fé salvífica e eventualmente caem, quer dizer, retiram-se para a perdição ou destruição. Por outro lado, aqueles que têm a fé salvífica e por isso perseveram para a conservação da alma. É isso aí, jamais deixe o Senhor ou a casa de Deus, né? Vamos lá, Hebreus 10:28, que desprezava, né? Desprezar a lei de Moisés, morre sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas. Agora completa. De quanto castigo supõe ele será considerado digno que tropeça sobre o Filho de Deus, né? E contou o sangue da aliança com a qual ele era santificado, uma coisa profana, e fez apesar do Espírito da graça. Quer dizer, provou a graça, provou tudo de Deus, das costas e volta para o mundo, né? Como está no 30, por exemplo, que diz: vingança pertence a mim, eu vou recompensar, diz o Senhor. Novamente, o Senhor julgará o seu povo. Ai naquele dia, que são uma contusão para sua igreja e uma adulteração para a pureza do seu povo. Você provou, você viveu e de repente, cadê aquele crente? Voltou para o mundo. Que coisa terrível, né? O verso 32, 10, mas ligou para a lembrança dos primeiros dias. O apóstolo não está esperando que qualquer um deles volte para onde eles estavam antes. Ele é persuadido que eles vão perseverar até o fim. Esse é o propósito dos pastores, dos guias, orientar o rebanho para que permaneça firme na graça. Agora vem a exortação. Alguns de vocês podem ligar para a lembrança a hora em que você se juntou à igreja, quando teve que correr o desafio por amor de Cristo. Então, na sua vida cristã primitiva, você não temia nada e ninguém, tanto tempo que pudesse glorificar a Deus, né? Em que depois que fomos iluminados, suportou uma grande luta de aflições, em parte, embora fosse feito um estoque de visita, tanto por censura quanto de aflições, e em parte, enquanto você se tornou companheiro deles, que eram tão ousados, né? Em seus primeiros dias cristãos, você foi apontado e considerado bastante singular por ser servo de Cristo, ou possivelmente não se foi tanto quanto seus pastores, seus líderes, seus amigos,
que eram proeminentes na igreja e a quem as flechas dos adversários foram destinadas. Eles atiraram para você através deles, e às vezes que se afastou muito mais do que quando eles o atacaram distintamente. Ao todo, foi uma grande luta de aflições que você teve de suportar. Mas a gente tem que ver as lutas e as provas, né, como se fosse Deus nos permitindo e nos aperfeiçoando e nos aproximando dele, que ele nunca nos deixa sozinho. Vamos ao 34. Para você tinha compaixão de mim em meus títulos, levou alegremente, não é, dos seus bens, sabendo que você que tem no céu melhor, uma substância duradoura. Então, nada, mas nada mesmo de aflição ou de prova que nós podemos passar pode nos desanimar de continuar a nossa caminhada. Não é isso? Que seja como bravo espartano, que nunca perderia o seu escudo, mas iria para casa confiante. Aqui está trazendo à memória aqueles lutadores romanos, né? Vamos lá, o 36. Para que você precisa de paciência. Nós precisamos de ter paciência. Nosso suprimento dessa virtude é muitas vezes muito curto. É um artigo que há muito poucos no mercado e todos nós precisamos demais dele. Você precisa de paciência, ser paciente na tribulação, perseverar na oração, que depois que você fizer a vontade de Deus, você pode receber a promessa, não é? Nós temos Abraão como um símbolo de paciência, suportou as lutas, suportou a prova, mas foi aquele homem, não é, que venceu as suas pelejas. Deve primeiro de ser o fazer a vontade de Deus, e então recompensa virá depois. Deus não vai dar ao seu povo sua recompensa completa ainda, que há muito que nós temos que esperar. Estamos na caminhada, ainda não chegamos para dizer, como alguém quer, às vezes, pelas nossas lutas e as nossas provas, nos desanimar. Mas eu sempre gosto dessa palavra. A guerra ainda não acabou, a batalha ainda não acabou. Então ninguém pode me julgar ou pelo falhas ou falta ou fraqueza de alguém. Ninguém pode dizer, porque a batalha não terminou, não é isso? Então vamos lá, Hebreus 10, 37, 38. Porque ainda um pouco e o que há de vir virá e não tardará. Agora o apenas viverá pela fé. Mas se qualquer homem recuar, disse o Senhor, minha alma não terá prazer nele. Porque não é da vontade de Deus que você recue, que você volte atrás, mas que você permaneça olhando para o autor e o consumador da fé. Amém? O 39, mas nós, como um fim consolador, isso é para o capítulo, né? Nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas aqueles que permanecem para a conservação da alma. Então, está aqui, né? O que seja verdadeiro a cada um de nós, para o nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos permanecer firmes, olhando, como está lá no capítulo 12, né? Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém, queridos? O nosso próximo domingo nós vamos falar sobre o capítulo 11, que vai falar muito sobre fé. E fé é a nossa força motora para nós não olharmos para trás. Amém, queridos? Nós já estamos encerrando a nossa aula e eu vou chamar agora o 137 do cantor para nós estarmos já caminhando para o encerramento. Amém, queridos? Vamos lá. 137 do cantor cristão. (137) do cantor cristão. Vamos adorar a Deus agora com este louvor. Amém. Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos bem abridos quero ver, da mera letra lei a ti, Senhor,
Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão, és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém? Nós agora queremos conhecer os nossos aniversariantes. Você fez aniversário essa semana, parabéns. Deus multiplique muitos anos de vida, sobretudo na presença do Senhor. Não esquecendo do versículo do aniversariante, Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Parabéns, Deus te abençoe. Deus abençoe você que está comigo, vocês que vão assistir depois através dos grupos também, Deus abençoe. Quero lembrar, que hoje na nossa série temos a nossa escola às 16 horas, que é o início do nosso culto. Depois, a União Feminina estará na responsabilidade de conduzir os cultos da noite hoje, e com certeza vai ser uma bênção, como em todas as igrejas do Ministério de São Miguel Paulista, em todas as igrejas que servem ao Senhor estarão reunidas com o culto presencial. Amém? Deus abençoe. Ao meio-dia nós temos o clamor do meio-dia, não perca, que Deus tem uma palavra também para o teu coração. À noite, às 18 horas, nós temos o clamor com as nossas irmãs, o clamor das 18 horas, né? Com as nossas irmãs, e também nós temos a transmissão do culto público da nossa sede de São Miguel Paulista. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou terminar com a oração, um abraço do pastor Gênesis, da nossa escola, e agora, logo mais, 18 horas, voltamos com o nosso culto. Também oremos. Pai Celeste, muito obrigado pelo dia, pela escola, abençoa o teu povo que está comigo, os que vão assistir depois, abençoa também. Aos nossos aniversariantes, Pai, conceda-lhes muitos anos de vida na Tua presença, Pai. Assim eu entrego todos em Tuas mãos, como o nosso caderno de oração, como os pedidos que foram colocados durante a escola também. Eu oro, entrego em Tuas mãos e te peço, Pai, seja a Tua graça e a Tua misericórdia. Eu oro assim com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja convosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém. Estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem
aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Oh! E todas as coisas cooperam. Havia um consenso e concordância, me ajuda aqui o meu presidente Paulo Roberto. Chegamos ali a um consenso e consenso, do meu ponto de vista, de que a nossa sucursal, por igreja e congregação, quem quiser e puder auxiliar nessa parte, pudesse estar cooperando mensalmente com um valor mínimo de R$150, né? R$150. Hoje nós temos na sucursal, são 27 igrejas. Na sucursal do Pai da Memória, são 27 igrejas. Basta contar aqui, né? Acredito que é isso mesmo. Se 27 igrejas cooperar, as 20 igrejas, né, com R$150, nós teríamos R$3.000 da sucursal para esse fim, para esse propósito, sendo que não pesaria, não pesa para ninguém R$150. Pode ser até uma oferta pessoal, não uma oferta da igreja em si, mas R$150, né, por igreja e congregações. Se assim fosse, contando igrejas e congregações, nós chegamos aí próximo dos 60, né? Se fosse as 60 portas abertas, né, aproximadamente, quanto nós teríamos? Aqueles que te amam, levante as suas mãos e diga isso essa noite. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo. Sei que estás comigo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus,